Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi através do perfil que eu e aquele acabamos nos conhecendo. Um dia, ela do nada me mandou aquela mensagem. Oi, Júnior, tudo bom? Posso te fazer uma pergunta? De onde que você e a Marlene se conhecem? É que eu vi que vocês dois são amigos no Face, aí me bateu a curiosidade, né? Eu conhecia uma única Marlene. Trabalhávamos juntos, inclusive. De modo que só podia ser a ela a que ele estava se referindo. Respondi assim, na mesma hora. Somos colegas de trabalho. Sério? Puxa, que legal. Nós também somos amigas. Aliás, ela mora aqui na minha rua, na rua de casa. Ainda trocamos mais algumas mensagens. Tudo assim, sabe? Coisa de quem está se conhecendo. Aí ela pediu para adicioná-la e ficou nisso. Quer dizer, depois eu acabei acessando o seu perfil. Por curiosidade, dei uma olhada lá nas fotos. Era uma menina bonita, só que naquela época eu estava namorando, de modo que nem me atirei muito. E se ela também olhou o meu perfil, deve ter visto que eu também tinha namorado, de maneira que, até porque na maioria das fotos que eu postei, a Luciana estava do meu lado. Ficou nisso. Depois desse nosso primeiro contato, o tempo passou e nunca mais a gente conversou. Eu até comentei com a Marlene sobre ela, e a Marlene confirmou que, de fato, as duas moravam ali, próximas, na mesma rua, que se conheciam desde crianças. Ela, inclusive, me olhou assim meio desconfiada. E vocês conversaram sobre o quê? Aliás, Júnior, me diga, o que é que você achou dela? Ficou interessado? Claro que não, nada a ver. Você sabe que eu tenho namorado? No que falei aquilo, minha amiga franziu a testa e falou, aliás, sabe que ela também comentou de você comigo? Mas eu estava com a cabeça tão cheia aquele dia, que acabei até esquecendo de contar para você. Agora que você tocou no nome dela é que eu me lembrei. E o que foi que ela falou? Ah, nada demais, falou que tinha te achado bonito, mas fica tranquilo, viu? Ela viu as tuas fotos, você com a tua namorada. E de fato, a conversa acabou por ali. O tempo passou e aquela história meio que caiu assim no esquecimento. Até porque, na época, eu estava feliz, namorando. A gente estava se entendendo, de modo que, quando a gente está feliz com uma pessoa, é difícil, né? Ficar interessado em outra. No entanto, é como as pessoas falam, né? Nada dura para sempre. E eu digo isso porque dali a alguns meses acabei terminando o namoro. Na verdade, foi uma iniciativa dupla. Tanto eu quanto ela, a gente andava se desentendendo e eu acabei o namoro com a Luciana. Tivemos algumas brigas antes disso. O relacionamento ficou meio estranho, até que no fim resolvemos desmanchar. Só que apesar disso, às vezes acontecia de ficarmos juntos. Mas era uma coisa assim, de uma noite apenas. Era ela que sempre vinha atrás de mim. Não se conformava com o fim do nosso namoro, embora, repito, lá na hora em que a gente terminou, ela tinha até concordado. De modo que de vez em quando ela ligava e a gente acabava na cama. Só que eu nunca mais quis reatar o relacionamento, apesar de ser bem isso o que ela queria. A verdade é que eu não queria me prender a mais ninguém, pelo menos durante um tempo. Sei lá, achei melhor ficar um pouco sozinho. Até porque já estava também me sentindo meio preso. E a liberdade é uma coisa que a gente, sabe, só dá valor quando perde, né? Um dia, tempos depois, conversando com a Marlene, ela quis saber como andava o meu namoro. E eu falei, né? Contei que eu e a Luciana
tínhamos terminado. Ela ficou surpresa, mas não falou nada. Eu só não imaginava que ela fosse comentar lá com a amiga dela. E tanto comentou que dias depois, a Kelly mandou a mensagem. Oi, Júnior, lembra de mim? Claro que eu lembrava, né? Começamos a conversar, até que pelas tantas, ela quis saber se era verdade que eu tinha terminado o namoro. Claro que a Marlene é quem tinha contado, né? Eu confirmei. Até porque nem tinha por que esconder, né? Com o passar do tempo, continuamos a nos falar. Até que um dia, combinamos de ir a um barzinho, depois do serviço, para nos conhecermos pessoalmente, porque até aquele momento era só através das redes sociais que a gente se conhecia. E olha, valeu a pena, viu? Era uma garota tão simpática e, é claro, bonita também. Passamos um tempo muito bom conversando, e eu não nego. O tempo todo fiquei com aquela vontade de arriscar um pouquinho mais de intimidade, né? Mas o medo de acabar avançando o sinal me segurou. Se bem que ela me olhava de um jeito que também estava querendo. De todo modo, no último instante, quando a gente foi se despedir, rolou o nosso primeiro beijo. Eu tomei iniciativa e ela correspondeu. Aí é claro, acabamos ficando mais um pouco, até porque, repito, pela carinha dela, ela também estava afim. Olha, adorei tudo aquilo que aconteceu entre nós. E depois daquele nosso primeiro encontro, nossas conversas se tornaram mais frequentes, tivemos outros encontros, é claro, até que rolou a nossa primeira vez. Olha, mesmo a gente estando de boa, assim, se entendendo bem, saindo de vez em quando, eu ainda me considerava um cara solteiro, até porque nunca tínhamos nem entrado nesse assunto assim de compromisso. Por isso, eu continuava também saindo com a minha ex-namorada. Ela vinha atrás de mim e eu não recusava. Repito, ainda me considerava solteiro. Por isso, na minha cabeça, pelo menos, não estava fazendo nada de errado. Ou será que estava? Nessas alturas, sei lá, viu? Bom, pelo menos na minha opinião, não estava. E a verdade é que aos poucos, eu fui me encantando mais e mais com a Kelly, aquele jeitinho carinhoso que ela tinha, e fui, sei lá, me acostumando e me encantando por ela. Ela era sempre tão doce, que no fim acabou me conquistando. Lembro que um dia, depois da gente fazer amor, eu achei que já era hora de conversar com ela. Primeiro, quis saber o que ela sentia por mim também. E sorrindo, com aquele jeitinho de menina, ela falou: quer saber mesmo? Pois olha, não se assuste, viu? Mas, sinceramente, eu acho que estou apaixonada. Aliás, você acha que se eu não estivesse, eu estaria aqui com você agora nesse motel? Poxa, que bom ouvir isso, Kelly. Sabe por quê? Porque eu também estou sentindo a mesma coisa por você. Por isso que eu queria te fazer uma pergunta. Você quer ser minha namorada, assim, pra valer? Ela então se abriu num sorriso mais lindo do mundo. E antes mesmo de dizer alguma coisa, me deu um beijo, que era como se fosse uma resposta. Resumindo, passamos a namorar oficialmente a partir daquele dia. Ela, inclusive, falou que queria me levar na sua casa para eu conhecer o seu pessoal. E queria também conhecer a minha família, claro. Olha, foi uma mudança tão grande na minha vida. Há muito tempo que eu não me sentia tão feliz, tão bem, junto de alguém. Nem pela minha ex eu tinha sentido o que estava sentindo por ela agora. Aliás, desde o dia em que nos tornamos namorados, que eu nunca mais saí com a Luciana. Aliás, tomei a decisão ali, sabe?
dentro daquele motel. E a verdade é que estava me sentindo tão bem que nem sentia necessidade de mais ninguém. Inclusive conversei com ela depois. Expliquei a situação, né? Até porque eu não podia esconder que estava namorando uma outra menina. Fui sincero, apesar de saber que ia magoá-la, porque ela ainda parecia gostar de mim, mas eu não tinha outra saída, né? Mais do que simplesmente chorar, ela ficou inconsolável quando falei que entre nós não ia acontecer mais nada. Fiquei até sem saber o que fazer, porque ela ficou tão desesperada, chorava de soluçar. Não era o que eu queria, mas era necessário. Se agarrou em mim e ficou ali choramingando. Chegou a dizer aquilo: você não pode ficar com outra, Júnior. E nós dois. Olha como foi difícil. Já tinha sido difícil quando terminamos o namoro. Se bem que, repito, na época, ela se fez de durona também e aceitou. Mas eu sabia que ela, no fundo, ela não estava aceitando de bom grado. Era mais orgulho do que outra coisa qualquer. O fato é que eu, inclusive, tive de deixar a Luciana em casa, porque ela não tinha condição nem de pegar um ônibus e ir embora sozinha. Inclusive, chegou a passar mal. Aliás, fiquei até com medo de ela acabar cometendo uma loucura. Juro que fiquei com pena, mas o que eu podia fazer? Não estávamos mais juntos, apesar de termos tido aquelas recaídas de vez em quando. Só que agora, dali para diante, era diferente. Ela precisava entender. Apesar de tudo, me senti leve depois dessa conversa. Se bem que volta e meia, ela me ligava, mandava mensagem, tentando marcar encontro comigo, ou então aparecia de surpresa ali em casa, para tentar me seduzir. Mas eu não queria trair a minha namorada. Até porque, naquelas alturas, estava apaixonado por ela. E agora estávamos namorando. Foi então que, um pouco antes de completarmos 2 meses de namoro, a Luciana apareceu em casa um dia, dizendo que precisava conversar comigo. O pior é que era um sábado. Eu estava de saída, até porque tinha combinado me encontrar com a Kelly. Mas a Luciana falou que era importante, que não tinha como deixar para depois. Lembro que ela chegou assim perto de mim e ainda falou: nossa, você tá tão cheiroso, tá indo se encontrar com aquela outra? Nem respondi. Só perguntei o que tanto ela queria conversar. Falei, inclusive, que estava com pressa. Ela retrucou: será que tem como a gente conversar lá no teu quarto? É que é um assunto tão delicado. A gente precisa conversar, mas só nós dois. Meus pais e minha irmã estavam em casa e ficaram olhando esquisito para mim, como se soubessem de alguma coisa. Sem opção, fomos até o meu quarto. Ela pediu que eu fechasse a porta e quando eu pedi que ela falasse de uma vez, jogou a bomba, sem nem mesmo me preparar. Sabe o que é? É que a gente vai ter um filho. Eu tô esperando um filho teu. Você tá brincando comigo, não é? Não, só pode ser brincadeira. Não é brincadeira, pelo amor de Deus. Você acha que eu viria aqui para fazer uma brincadeira com você, com um assunto tão sério? E agora, como que a gente fica? Olha, eu fiquei até zonzo. Tudo começou a girar na minha frente. Até minha voz saiu estranha quando eu perguntei: você tem certeza, Luciana? Ela confirmou. Falou que já tinha feito o teste na farmácia, exame de sangue no posto e que estava tudo confirmado. Que já devia estar de uns 2 meses e meio. Olha, eu fiquei tão chocado que não soube nem o que falar. Sentei ali na cama, fiquei olhando para a cara dela, sem acreditar.
abobalhado, sabe, sem energia para reagir. Ela tirou da bolsa o tal do exame que tinha feito e me mostrou. E de fato, ali naquele papel, estava escrito justamente o que ela tinha dito. A não ser que ela estivesse aprontando alguma presepada para cima de mim. Mas é claro que não, né? Até porque não seria louca de brincar com isso. Antes de eu terminar de vez com ela, eu tinha me deitado com a minha ex, sabe? Antes de começar a namorar oficialmente a Kelly. Eu sabia disso. De modo que tudo indicava que realmente ele estava grávida. Mas olha, me parecia um pesadelo. Claro que eu sonhava ser pai um dia, mas não naquele momento. E muito menos dela. Não com a pessoa errada. Ela repetiu a pergunta: como que a gente fica? Agora que ela estava esperando o filho meu, ela queria saber como nós dois iríamos ficar. Meu Deus! Antes mesmo de conversar com a Kelly sobre isso, até porque ela ia ficar sabendo de um jeito ou de outro, né? Eu vi o nosso namoro desmoronando. Claro que ela não ia aceitar uma situação assim. Imagine! Estávamos só começando a nossa vida. Não fazia nem 2 meses que estávamos namorando. Ela ia pensar que eu continuava saindo com a minha ex, mesmo tendo assumido um compromisso sério com ela. E mesmo que eu explicasse, que eu jurasse que tinha ido para a cama com a Luciana, mas antes da gente firmar o namoro, ela não ia entender. Ou quem sabe, não ia nem acreditar. Olha que situação. Me senti perdido. Já imaginando que ele ia terminar tudo comigo. Sem saber o que fazer, pedi que a Luciana me desse pelo menos um tempo. Sabe, para eu botar a cabeça em ordem. Precisava pensar na minha vida, no que ia fazer. Pedi também que ele esperasse mais um pouco para contar para as pessoas, sabe, lá da família dela, por meu pai e para minha mãe também, que ela estava grávida. Só que naquele instante, ela me disse que para os meus pais, sabe, já tinha contado. Olha, conhecendo os meus pais do jeito que eu conhecia, é claro que eles não iam admitir que eu fugisse da minha responsabilidade. Se bem que, na verdade, nem eu mesmo estava cogitando fazer isso. Só que uma coisa é assumir a gravidez. Outra é assumir a mãe da criança. Meu Deus, naquelas alturas, eu estava apaixonado pela Kelly. E não ia abrir mão dela por nada no mundo, a não ser, é claro, que ela não quisesse ficar comigo. O que naquelas alturas era muito provável. Bastaria que ela soubesse que eu tinha engravidado a minha ex. Naquele mesmo dia, mesmo com medo, conversei com ela. Na verdade, eu nem ia contar sobre a gravidez da outra, mas ela notou que eu estava nervoso e que sabia o que eu tinha. De modo que acabei abrindo o jogo, fui sincero. Contei toda a verdade, mesmo sabendo o que aquilo poderia significar. E fiz questão de falar que aquilo tinha acontecido antes da gente começar a namorar oficialmente. Mas quem disse que isso aliviou a minha barra com ela? Ela empalideceu. Ficou me olhando sem acreditar. Até que, para minha desgraça, falou: olha, eu não esperava isso de você, viu, Júnior? Já faz um tempão que a gente está saindo. Pelo menos nas minhas contas, já está indo para quase 4 meses.
E agora você vem me contar que tua ex está esperando um filho teu? Mas é que a gente não estava namorando nessa época, Kelly. Foi uma recaída que a gente teve. E como a gente não estava recaída? E você acha que isso muda alguma coisa? Você estava comigo. E estava saindo com ela também. Aliás, era só com ela? Ou tinha mais alguma outra? Olha, eu não estou acreditando nisso, sabe? Estou muito, mas muito decepcionado. Ela falou aquilo. E quando eu me preparava para argumentar, para dizer alguma coisa, ela virou as costas e foi embora. Naturalmente que eu fui atrás. Kelly, espera, vamos conversar. Me deixa, Júlia, me deixa. Não venha mais atrás de mim, viu? Vai ficar com a mãe do teu filho, vai! Tentei de todas as formas me entender com ela. Não só aquele dia, mas depois. Só que ela já estava decidida. Pedi ajuda até para Marlene, para fazer aquele entender que eu não havia tido culpa. Que na verdade, como a gente não estava namorando assim de maneira oficial, eu não atraí. Não tinha nada sério. Sabe, quando a Luciana engravidou de mim, a gente estava se encontrando ali, ficando, mas... No entanto, nada foi capaz de fazê-la mudar de ideia. Segundo a Marlene, ela estava devastada, só que era orgulhosa. E mesmo continuando apaixonada, falou que não ia dar o braço a torcer nunca. Que não ia voltar atrás. E pelo pouco que a conhecia, eu acreditava, porque, sabe, desde o começo, ela se mostrou assim uma pessoa que não ia admitir esse tipo de coisa. Mesmo eu tendo dormido com a outra, numa época em que a gente estava saindo só e não... Só que para ela, não importava, era a mesma coisa. Nos dias que se seguiram, tentei de tudo para tentar me reaproximar dessa mulher. Até porque, juro, estava completamente apaixonado de verdade, mesmo ela não acreditando, porque na cabeça dela, pelo fato de eu ter engravidado a outra, se qualquer coisa que eu dissesse de sentimento para ela era mentira. Não é bem assim. A gente sabe que não é. Só que não teve mesmo jeito. Até que tempos depois, até por conta da pressão da minha família e também da família da Luciana, e por saber que a Kelly realmente não ia nunca mais me perdoar, acabamos reatando, eu e a Luciana. Fazer o quê? Sabe, não tinha como. Mesmo assim, antes de nos juntarmos de novo, a gente brigou. Cheguei a acusá-la de ter engravidado de propósito, embora ela tenha jurado que não. E quer saber? Hoje eu até acredito, porque na época ela nem sabia que eu e a Kelly estávamos juntos. Enfim, a solução foi me resignar. Abraçar um destino que eu não queria para mim. Pelo meu filho, que ela está carregando na barriga, que, para que possamos criá-lo juntos, resolvi reatar esse compromisso. O que é que eu podia fazer, meu Deus? A Kelly não quer saber de mim? Eu sei que ela nunca vai me perdoar. De modo que, a certa altura, eu me senti tão sem forças que acabei me resignando. Resolvi, repito, me conformar. Será que é conformar a palavra certa? Sei lá. De vez em quando eu fico tão revoltado comigo mesmo por ter sido tão idiota, mas depois eu tento me aquietar de novo, porque adianta agora me arrepender? Melhor é fazer aquilo que eu já disse. Segurar a bronca
abraçar esse destino que Deus é testemunha. Eu sinceramente não queria para mim.